Vocês já ouviram falar daquele famoso livro chamado O Médico e o Monstro? Um que fala que todos nós temos em nosso interior um lado bom e outro ruim. Será possível mesmo duas personalidades extremamente distintas coexistirem numa mesma pessoa? Meu nome é Carla, tenho 33 anos e afirmo a vocês que sim, isso é possível. Aliás, essa dualidade muitas vezes nociva faz parte do cotidiano de muitas famílias afora. Meu pai se chamava Afonso e minha mãe Cecília. Nós, os filhos, éramos em 4. Cláudio e Paulo, meus irmãos mais velhos, eu e Carlinhos, meu irmão mais novo, o bebê da família. Seríamos uma família comum e feliz como tantas outras, não fosse por um único problema, o alcoolismo do meu pai. E era nos momentos de bebedeira que víamos aquele homem gentil, brincalhão e tão querido se converter num completo estranho, rude, violento, com os olhos injetados de uma fúria tão intensa que nos fazia temê-lo. O mais triste para nós era saber que aquele mesmo homem que chegava chutando a porta, gritando palavrões e ofendendo minha mãe, era o mesmo que dali a alguns dias, quando voltasse do trabalho, estaria nos abraçando um a um, perguntando como tinha sido o dia na escola. O mesmo grosseirão que se ausentava durante todo o final de semana, nos matando de preocupação e partindo o coração da mãe com suas traições, em breve daria lugar a um cavalheiro generoso, de fala suave e sorriso franco, que ajudava com a louça do jantar, enquanto fazia minha mãe sorrir com suas histórias. Esse era meu pai. Mesmo conhecendo tão bem, não conseguíamos entender como era possível que ele mudasse de personalidade tão drasticamente, soterrando tanta delicadeza e carinho. Sob o peso do vício, emergia um ogro. Com sua truculência, por diversas vezes, nos machucou com safanões, chegando mesmo a agredir uma prima que tentou em desespero defender minha mãe. Só quem tem na família uma vítima do alcoolismo sabe quanto sofrimento essa doença acarreta. Para nós, a doença do meu pai era feito um exorcismo, só que ao contrário. Ao invés de expulsar a personalidade invasora e libertá-lo, dava espaço para que outras igualmente nefastas o tomassem. Assim íamos vivendo, dividindo nossa infância entre as atitudes de 2 homens existentes num mesmo corpo. Temíamos o momento em que o outro assumisse o controle, nos fazendo chorar de tristeza, vendo o sofrimento de nossa mãe, indefesa, cobrir os ouvidos com as mãos, tentando em vão não ouvir injúrias. Meus irmãos mais velhos viam-se impotentes diante da situação. Estavam sempre divididos entre o amor e respeito que tinham pelo nosso pai e pelo instinto de defesa da integridade de nossa mãe, que por diversas vezes chorava sozinha, tentando assim atenuar nosso sofrimento. Mas nunca, sob hipótese alguma, ela disse ou fez algo que pudesse nos colocar contra ele. Seu coração era tão imenso que nos momentos mais sofridos, ela agarrava-se às lembranças dos bons momentos que vivera ao lado dele, o homem a quem amava e respeitava tanto. Certa vez, quando foi questionada sobre o porquê de aceitar aquelas ofensas, ela nada respondeu. Tinha consciência de que os outros não a entenderiam. Só ela conhecia as 2 faces da moeda. Lembro-me do dia em que, tomada de medo, peguei Carlinhos no colo e corri para a casa de uma tia, chorando em desespero, enquanto meu pai destruía toda a casa. Ele quebrava tudo que encontrava pela frente, sobre as súplicas de minha mãe, que pedia pelo amor de Deus que ele parasse antes que machucasse os próprios filhos.
Um dos meus tios, um homem bom e sem vícios algum, não entendia o comportamento do irmão. Nos momentos de sobriedade, tentava convencê-lo a buscar a ajuda, ouvindo suas tristezas e o abraçando quando chorava. O peso do remorso corroía. Durante a semana eu podia ver nos olhos dele a tristeza e a culpa, e a sensação de impotência corroê-lo por dentro. Naquele olhar, eu aprendi que o punhal que fere um homem mais profundamente é a própria consciência. Mesmo assim, quando a necessidade do vício convocasse, lá estaria ele, indefeso diante da doença, nos impondo sua dupla existência. Estávamos sempre divididos entre o amor do pai que admirávamos e aquele a quem temíamos. Até que, com o passar do tempo, como não poderia deixar de ser, a doença começou a cobrar o seu preço. A saúde dele começou a ficar cada vez mais fragilizada, deixando-o abatido e combalido. Após muita insistência da família, ele acabou concordando em procurar um médico. Na verdade, ele sentia que dessa vez não seria algo simples. Exames foram requisitados e os médicos deram a ele um ultimato. O senhor vai ter que escolher, seu Afonso. Se continuar bebendo assim, vai abreviar em muito sua existência. Ele então parou. Por mais incrível que isso possa soar, depois de tudo que contei, com muito esforço, ele conseguiu largar o vício. Só Deus é capaz de mensurar com que alegria recebemos nosso Pai novamente em nossas vidas. Dessa vez, ele estava livre do inimigo ao qual ele mesmo se submeteu durante tanto tempo. Afastado do trabalho, ele ficava em casa, ajudando minha mãe em tudo: a limpeza, as folhagens. Isso fazia com que conversasse mais com meus irmãos mais velhos, ou que brincasse comigo e com Carlinhos, com quem tentava agora passar o maior tempo possível. Mas ao contrário do que imaginávamos, mesmo longe da bebida, sua saúde não mostrou sinais de melhora. Começou a perder peso consideravelmente e ter fortes crises de tosse. Já era possível ver em seu rosto um inchaço decorrente dos anos em que fora escravo do álcool, ao qual ele mesmo havia plantado no organismo, feito uma bomba relógio. Depois de outras consultas e mais exames, os médicos constataram um quadro agudo de efisema pulmonar em decorrência do cigarro. Mais uma vez, um antigo vício apresentava fatura. Começamos então todos os tratamentos. Mesmo tentando se mostrar forte, nós o víamos definhar diante de nós sem reclamação. Era como se aceitasse aquele sofrimento como pena por tudo que havia feito no passado. Na busca por redenção, aceitava a dor com resignação e paciência. Lembro-me de certo dia chegar em casa sem avisar e encontrar meu pai com Carlinhos no colo. Sem que percebessem, fiquei ouvindo enquanto ele, com a voz embargada de emoção, dizia ao meu irmãozinho, que tinha pouco mais de 3 anos, o quanto ele o amava e o quanto amava todos nós também. Ele pedia que no futuro cuidássemos um do outro e de nossa mãe. Não resisti. Saí de onde estava e fui até eles. Meu pai tentou disfarçar, enxugando o rosto com o braço e forçando um sorriso. Porém, quando eu o abracei, ele não segurou o que tinha para dizer. Perdão, minha filha. O pai ama muito a todos vocês. Você está se tornando uma moça tão linda. Eu chorei quando ouvi aquela declaração que tinha um tom de despedida. Ele sabia que era só uma questão de tempo. E nós também sabíamos. Por fim chegou o dia em que ele se foi. A pior fase da doença o obrigou a ficar hospitalizado por quase 4 meses. Nas últimas semanas, ele já não conseguia respirar sozinho. Numa noite de quinta-feira, Deus o chamou para junto de si.
Seus últimos anos junto de nós, já afastados do vício, foram os mais felizes de nossa infância e juventudes. Foi como se Deus, antes de o levar, nos permitisse aproveitar apenas o que ele tinha de melhor. Meu pai partiu levando consigo a certeza de que não deixava em nenhum dos filhos, muito menos em minha mãe, nenhum rancor nem ofensa. Sabíamos que aquele era o nosso verdadeiro pai, carinhoso, amigo, gentil. Minha mãe, guerreira e prestativa, foi seu anjo guardião até os últimos dias, entregando a ele o perdão mais puro, existente apenas na alma nobre daqueles que amam sem restrição. Assim meu pai se foi, sem tristezas nem angústias. Hoje, tudo que guardamos dele é a lembrança de um homem bom, de alma pura e uma alegria contagiante, que mesmo vítima de uma doença, mantinha em si a essência que tanto amávamos. Sabíamos que ele era prisioneiro em seu próprio corpo, mas que sempre estivera lá. Descanse em paz, meu pai, e quando Deus nos permitir um reencontro tão esperado, resumirei tudo o que sinto numa simples frase: te amo, meu pai, para sempre.